Então, pessoal, boa tarde, tá? Nós vamos iniciar mais uma aula de ciências, tá? Hoje a nossa aula tem um objetivo que é a correção do livro de atividades de vocês, tá? Então, como eu falei na aula passada, a gente iria iniciar hoje, nós vamos iniciar, na verdade, nós vamos iniciar a nossa aula com a correção, tá? Então, vocês vão entregar o livro de atividades referente à unidade 5 e depois vocês vão fazer o trabalho de vocês, tá? Ok? Os alunos que estão de forma presencial, eles irão fazer aqui na sala de aula e os alunos que estão em casa irão fazer de forma online, tá? Então, seguindo, a gente vai fazer a correção, tá bom? E aqui no nosso livro de atividade, a gente tem várias coisas aqui. A gente tem, na verdade, um resumozinho do que a gente estudou. A gente estudou um pouquinho sobre o descobrimento do universo, né? E aí nós estudamos uma palavrinha que é chamada de astronomia, tá? Que é a ciência que vai estudar os fatos astronômicos, tá? A astronomia é essencial também para os povos, que a gente falou, porque os povos vão basear seu calendário segundo as suas crenças que eles tinham, tá? Então, a gente falou um pouquinho sobre a astronomia. A astronomia, em geral, ela vai estudar vários fenômenos astronômicos, tá? E a partir daí, esses povos, com esses vários fenômenos que aconteciam muito antigamente, né? Eles tinham uma base, vamos supor assim, uma base empírica das coisas. Então, eles começaram, na verdade, a construir seu calendário, né? Baseado nesses fatos astronômicos, tá? No caso, o calendário desses povos, tinha muito os períodos, por exemplo, do plantio, e também ele se baseava para identificar os fenômenos climáticos. O calendário também ele era elaborado para fazer também a contagem do tempo, que a gente falou, tá? Então, os nomes, no caso, a esses fenômenos que a gente estudou, né, sobre esses povos, tá? Eles eram baseados na ciência astronomia, tá? E aí a gente estudou um pouquinho sobre as unidades. Estudamos também essa unidade internacional astronômica, né? Que no caso é uma organização que a gente falou internacional, né? Que ela tem o objetivo de fazer a padronização, no caso que seria a nomenclatura dos astros, também de alguns, vamos supor assim, métodos, né, de ensino da astronomia também, tá? Que possam surgir também novos fatos astronômicos pelo mundo. E aí ela vai estudar essas questões e essa unidade surgiu justamente para isso, para fazer uma padronização. Estudamos um pouquinho sobre a composição e estrutura do sistema solar, né? Sistema solar, nós falamos que ele se formou, aqui tem um resumozinho, tá? No livro de vocês da página 2, o livro de atividades, né? Ele se formou, né, através de um colapso de nuvem, de gás, poeira, né? E a partir daí os objetos, eles estão vindo, na verdade, né, esses objetos celestes, eles estão todos em um mesmo plano, que é denominado de eclíptica, tá? No caso, a partir daí vai acontecer a divisão entre dois grupos de planetas, né, que são os planetas internos e os externos, tá? Que a gente falou. Temos também o ciclo evolutivo das estrelas que nós falamos, tá? E nós falamos também sobre essa questão do ciclo evolutivo das estrelas, né? Esse ciclo evolutivo, ele é dividido, que a gente falou, em algumas etapas, que são 4, tá? E na imagem que a gente está observando aqui, esses 4 ciclos, eles foram divididos em relação à massa também, né? Em comparação às massas deles. E nós tivemos também a classificação das estrelas, né? As estrelas, elas foram classificadas quanto à questão da coloração, né? O brilho também, tá? E nós falamos que o Sol, ele pertence à classe G, de cor amarela, no caso, em relação à classificação das estrelas, né? E também nós falamos um pouquinho sobre a nossa localização no universo, tá?
E para isso, para nossa localização, a gente precisou estudar algumas unidades, como a unidade astronômica, que nós falamos que ela é, vamos supor assim, como se fosse uma distância entre a Terra e o Sol, tá? E essa unidade astronômica, que é a UA, ela é muito utilizada, no caso, para distância do sistema solar, para fazer a medida, tá? Nós trabalhamos também o ano-luz, né, que também é uma outra unidade astronômica que serve para fazer a localização, tá? Fora do nosso sistema solar. E falamos também sobre o parsec, tá? Que o parsec ele é a distância de 1 segundo de grau do paralaxe que nós falamos. E temos algumas zonas que podem ser consideradas habitáveis, né? No sistema solar, no caso, no nosso sistema, né? Essas zonas consideradas habitáveis é por conta que nela há água e há vida também, né? No caso, as características principais é que se tenha, vamos supor, essa zona habitável, ela tem que ter, vamos supor assim, a radiação solar dela, né? Tem que ser razoável, né? Para gerar vida, tá? Não tem que ser nem muito quente, nem muito frio, tem que ser uma região razoável, né? Para haver vida. E tem que haver água, que a gente falou, né? Ok? Então, esse local habitável, ele tem que conter a radiação solar, que é ideal também para a geração do quê? Da vida, para que eu tenha vida nesse planeta, tá? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a astronomia nas diferentes culturas. Na aula passada a gente já estávamos corrigindo um pouquinho lá com os alunos, de forma presencial, essa correção. E aí a gente estava discutindo a primeira questão da atividade, né, a primeira página, da página 5 até a página 7, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da astronomia das diferentes culturas, tá? Então, na primeira questão, ele fala sobre as atribuições da União Astronômica Internacional, UAI. Responda os itens a seguir, tá? Então, na letra A, ele quer que a gente diga, né, como eram entendidas as constelações antes da padronização estabelecida pela União Astronômica Internacional, antes de surgir essa nomenclatura que padronizou, que é a UAI. Então, vocês vão colocar que essas constelações, como resposta, que elas, vamos supor assim, elas eram entendidas, né, como formas cotidianas, né, que eram obtidas por meio de linhas imaginárias, e essas linhas elas ligavam os astros no céu, tá? Mas com a padronização, que foi em 1930, né, a UAI, ela definiu, vamos supor assim, como constelações, regiões delimitadas, né? Ela definiu o conceito de constelação, que seria uma região delimitada no espaço, né? E teria asterismos, esses asterismos, e as formas que iam compor, né, o conjunto finito dos astros, tá? Como resposta dessa primeira letra A. Na segunda, vocês podem acompanhar a correção, segundo o que vocês me enviaram na atividade, segundo o que vocês estão me entregando hoje, é uma correção, tá certo? Na segunda, ele fala assim, por que a UAI ela modificou o significado do termo constelação, né? Então, vocês vão colocar justamente o que a gente discutiu em sala de aula, que ela, vamos supor assim, ela modificou porque tinha muitos povos, tinha povos diferentes, né? E esses povos diferentes, eles nomeavam a mesma região assim do céu, de formas diferentes. E isso aí, no caso, dificultava muito a questão do diálogo entre as comunidades científicas. Então, ela precisou o quê? Modificar o significado desse termo constelação por isso, tá certo? Na segunda, tá, ele fala assim, para os povos antigos, a busca por padrões, né, dos astros tinha como principal objetivo o quê? Né? O que os povos antigos eles buscavam em relação de padronizar esses movimentos dos astros? Qual era o objetivo deles? Né? Então, vocês lembram que a gente falou que, vamos supor, lembrar lá que uma observaçãozinha aqui, né? Que os astros, em geral, eles utilizavam para definir as estações do ano, né? A questão cultural desses deuses,
tá? Que eles não eram os principais objetivos, vamos supor assim. O principal objetivo deles não era a observação só. Esses povos antigos, eles precisavam também fazer a contagem do tempo, né? Essa contagem do tempo para fazer a relação dos padrões astronômicos, né? Mas essa relação não era só dos padrões astronômicos, mas também dos fenômenos naturais que ocorriam lá na terra deles. Então, eles buscavam realizar também a contagem do tempo, que era o principal objetivo deles, tá? Então, vocês marquem como correto lá, na segunda, a letra D, tá certo? A letra D, tá? Na terceira, ele fala assim, a observação e a descrição dos fenômenos astronômicos tem relação com a cultura de cada um dos povos. Relacione os fenômenos descritos nas alternativas com os povos que devem ter realizado essa descrição. Então, eles colocam lá 4 povos, que são os babilônicos, os incas, os chineses e os tupi-guaranis. E colocam lá algumas características deles. Aí você vai fazer uma relação da coluna 1 com a coluna 2, tá certo? Então, na letra A, ele fala assim, tinham calendários baseados no Sol, identificavam o período de nascimento das ilhamas por meio do aparecimento de um conjunto de estrelas chamadas de lã negra, tá? De lama negra. Então, nesse caso, quem eram esses povos? Lembrem lá que a gente falou que eram os incas, né? A gente falou bastante logo no início do nosso capítulo dos incas. Então, não sei se vocês lembram, mas nós falamos que os incas, em geral, tá? Eles se baseavam muito na questão do registro do Sol, tá? Para registrar os seus fenômenos astronômicos. Tanto é que eles criaram essa representação, né, da lama negra, que era, no caso, um evento, um fato que acontecia cotidianamente lá, que eles costumavam observar as constelações, principalmente dela. Na letra B, ele fala assim, relacionavam os movimentos dos astros com os fenômenos meteorológicos que ocorrem durante o ano. O desenho de uma ema no céu servia para definir a entrada do inverno. Então, lembra que eram os tupis guaranis que faziam isso. Então, vocês coloquem lá o número 4. Tá certo? Então, aqui no caso, seria o número 2. Tá? Aqui seria o número 2 e aqui seria o número 4. Na letra C, ele fala o seguinte, desenvolveram por volta de 1500 a.C. um calendário lunar que apresentava um ciclo de 12 lunações, né? Quem desenvolveu isso foi os chineses, que a gente falou. Na letra D, as criações do céu e da terra ocorreram após o deus Marduk derrotar o caos primordial. Então, lembrem lá que a gente falou que seriam os povos babilônicos, tá? Na letra D. Já na página 6, a gente vai continuar a nossa atividade, tá? Na questão 4. Nós fizemos também em sala, se eu não me engano, essa, tá? Mas vamos fazer a correção aqui pelo aplicativo, tá? Assinale na questão 4 V para verdadeiro e ou F para falso, nas afirmações a seguir sobre a União Astronômica Internacional, para a gente justificar em falsas ou verdadeiras. Se elas forem falsas, para a gente fazer a justificativa, tá certo? Então, na letra A, ele fala assim. Dividiu o céu em 98 constelações para serem utilizadas em todos os trabalhos científicos. Então, lembra que a União Astronômica Internacional, ela dividiu, no caso, o céu ele foi dividido em 88 constelações, 88 e não 98. Então, você coloca lá como dentro do parênteses que é falso. Aí você vai justificar, é falso, né? Pois a União Astronômica, ela dividiu o céu em 88 constelações.
tá? E não em 98, como ele está colocando. Na letra B, nem todos os astros foram incluídos nas constelações definidas pela UAI. Então, é falso também, porque a gente falou que tudo que está dentro de uma, vamos supor assim, que está dentro de uma das áreas é considerado como o quê? Pertencente a uma das constelações, que são 88, tá? Ok? Na letra C, ele fala assim: nas constelações propostas pela UAI, os nomes dados para as regiões do céu foram definidas a fim de facilitar a localização de astros e fenômenos astronômicos. É verdadeiro ou falso? É verdadeiro, né? É verdadeiro. Lembre que o objetivo, no caso, era o quê? Era usar um único nome para cada uma região do céu que foi delimitado. Para quê? Para facilitar, no caso, a localização dos astros, tá? E agora a gente vai para a letra D. Ele fala assim na letra D da questão 4. A partir de 1930, as figuras formadas no céu pela união imaginária de astros passaram a se chamar asterismos em vez de constelações, né? É verdadeiro também, né? Vocês lembram que apesar de serem chamados de constelações, né, os asterismos eles compreendiam o quê? Apenas uma parte dessas constelações, tá? Na letra E, ele fala assim: constelação passou a ser entendida como uma região do céu que contém astros, estrelas, planetas e demais corpos celestes. Também é verdadeiro, né? Ela é uma, vamos supor assim, essa constelação é a compreensão do que é a constelação segundo a União Astronômica Internacional. É verdadeiro, tá certo? Na questão número 5, ele fala assim: o movimento retrógrado dos planetas, que é o movimento de laço, é um fenômeno que pode ser explicado pelo modelo ptolomaico, tá? Ou pelo modelo heliocêntrico, né? Para a gente explicar como cada um desses modelos descreve esse fenômeno. Então, lembra, segundo os filósofos astronômicos, eles fizeram alguns estudos em relação a isso, tá? Então, você vai colocar lá no caso que o modelo de Ptolomeu, ele propôs o quê? Como vocês observaram, ele propõe que a Terra ela está no centro das órbitas, tá? E isso das órbitas dos planetas, tá? E esses planetas, eles realizavam o quê? O epiciclos, tá? O que são os epiciclos? O epiciclos são movimentos de laço, tá? Durante, no caso, eles estarem orbitando. Já no caso do modelo de Nicolau Copérnico, ele propôs que a Terra e os demais planetas giravam em torno do Sol. Então, como assim? Como cada planeta, né? Assim como a gente tem cada planeta que vai fazer a órbita com uma velocidade diferente, nós observamos que da Terra ocorre sim uma mudança em direção no movimento dos planetas. Então, você vai colocar essas questões que eu estou falando para vocês, tá certo? Na questão 6, da página 6, do livro de atividades, ele fala o seguinte: a gente dá o texto e apresenta uma das histórias sobre a descoberta da curvatura da Terra. E a partir daí, segundo a leitura que você vai fazer, ele está mencionando aqui justamente Eratosthenes, que é também um observador dos fenômenos astronômicos. E na letra A ele pede que você justifique lá por que a descoberta de Eratosthenes serve para confirmar que a Terra não é plana, segundo o texto que ele deu lá para explicar isso, né? Você coloca lá que porque ele explica que se a Terra ela fosse plana, a sombra ou a falta dela seria, na verdade, igual em posições diferentes da superfície, tá? Então, você pode colocar como resposta isso segundo o que ele mostra no texto, tá? Tanto é que ele fala sobre isso. Na letra B, ainda da questão 6, ele fala que as pessoas, em geral, elas contestavam o formato esférico da Terra. E elas argumentavam que se ela fosse esférica, nós poderíamos cair.
Se a gente estivesse na parte inferior, tá? Qual cientista refutou esse argumento quase 2000 anos depois de Aristóteles, né? Só um minutinho, tá, gente? Qual cientista refutou, né? Continuar a ler porque caiu uma mensagem, eu tô continuando, tá? Qual cientista refutou esse argumento quase 2000 anos depois de Aristóteles e com que teoria? Então, lembrem lá que foi justamente a teoria da gravidade, né? A teoria da gravidade que refutou essa ideia que foi justamente proposta pelo cientista Newton, tá? Ok? Na letra C, ele fala o seguinte, na letra C. Como podemos provar empiricamente que a Terra tem formato próximo a uma esfera? Claro que a gente pode provar, gente, utilizando o mesmo princípio que foi empregado por quem? Por Aristóteles. Sobre em relação às sombras formadas pelo Sol em posições diferentes, que ele falava da questão do globo, e também de um mesmo dia e horário. Então, a gente pode provar através disso, ok? Na questão número 7. Na questão número 7, gente, da página 7, ele fala, dá um trecho também pra gente. O trecho a seguir, desculpa, ele compõe parte da pesquisa do professor Germano Afonso sobre os conhecimentos tupi-guaranis dos povos, né, a respeito dos fenômenos astronômicos. Então, tem alguns conhecimentos aqui em relação à Lua, tá, que eles colocam, a épocas que eles viviam, tá, a Lua cheia, a Lua nova, tá, e algumas observações em relação à Via Láctea. E a partir daí ele pede na letra A que ele quer saber qual a relação que os tupis guaranis estabelecem entre as fases da Lua e sua influência na dinâmica dos seres vivos, tá? Segundo o que a gente observa nesse trecho, eles consideram que, no caso, a melhor época para essa atividade é entre a Lua cheia e a Lua nova, que é o caso onde a Lua está minguando, tá? Então, entre a lua nova e a lua cheia, a lua fica crescendo. Então, os animais eles se tornam mais agitados devido a essa questão do aumento da luminosidade, tá? Na letra B, ele fala assim: no segundo parágrafo, um dos indígenas recomendou que a observação fosse realizada quando não houvesse lua. A que fase da lua ele estava se referindo e a quanto tempo aproximadamente levaria para essa fase chegar? Então, observa, segundo o que ele estava falando lá, ele estava falando que era uma fase em que a lua, vamos supor assim, não brilhava no céu, que é chamada de lua nova, né? E com o texto, ele afirma que, em geral, vamos supor assim, eles estavam em lua crescente. Pois por quê? Porque levaria cerca de 2 semanas, assim, levaria cerca, na verdade, haveria um certo tempo de 2 semanas para essa fase chegar, que era, no caso, a lua cheia, a lua minguante e a lua nova, tá? Na página 8, ele fala em relação à composição e estrutura do sistema solar, tá? A composição, para a gente encontrar os planetas do sistema solar, no caso, palavras a seguir, tá? Ok? Então, a gente vai lembrar quais são os planetas do sistema solar, né? No caso, desde os anos iniciais do ensino fundamental, que vocês já estudaram um pouquinho sobre isso, né? Tá? Até hoje, tá? A questão. E aí, para isso, a gente vai fazer essa questão número 8, tá? Aí vocês vão encontrar lá esses planetas que a gente falou, tá? Vocês vão encontrar os planetas internos e os externos. Aí você tem Júpiter, você tem Netuno, você tem... Só um minutinho, tá, gente? Vocês têm o Vênus, né? Vocês têm o Mercúrio, tá? Vocês têm também a Terra. Vocês vão ter que encontrar lá no caça-palavras. Saturno, Netuno, que eu já falei, né? Tá?
tá? Então, vocês vão encontrar. A partir daí, vocês vão classificar os planetas do Sistema Solar em interno ou externo, organizando por ordem de diâmetro do maior para o menor, tá ok? Vocês têm também Urano, então vocês vão aqui no caça-palavra de vocês e vocês vão tentar encontrar isso aí que eu tô falando pra vocês. Então, vocês têm logo aqui próximo Urano, tá? Vocês vão ter também um Júpiter, tá? Vocês vão ter Netuno, tá? Bem aqui Netuno. Vocês vão ter o Júpiter também. Deixa eu encontrar aqui o Júpiter para vocês. Júpiter, tá? Vocês vão ter também a Terra. Deixa eu ver se eu encontro aqui a Terra para vocês. Vênus também, bem aqui Vênus. Vocês vão ter a Terra. Deixa eu encontrar aqui a Terra para vocês também aqui. Terra, nessa ordem, tá? Saturno também tá logo aqui, tá? Vocês vão ter também o Mercúrio, tá? Nessa ordenzinha aqui, tá? Então, vocês vão encontrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deixa eu ver se tá faltando outro. 2, 4, 5, 6, 7, 8. 2. Tá faltando Marte, bem aqui. Tá? Então, são esses que vocês vão encontrar lá no caça-palavras de vocês. E a partir daí, vocês vão classificar, na verdade, os planetas do Sistema Solar em interno ou externo. E vão organizar por ordem de diâmetro também, do maior para o menor, tá? Então, fazendo isso aí, vocês vão colocar aqui, né? Vocês vão colocar, número 1, planetas internos. Quem poderia começar? A Terra. Também porque a gente está organizando em ordem de diâmetro, tá? A Terra, vocês vão colocar Vênus, vocês vão colocar Marte, vocês vão colocar Mercúrio, tá? Do outro lado, vocês vão fazer a mesma classificação em ordem de diâmetro, mas dos planetas externos. Aí vocês vão começar com Júpiter, depois vocês vão colocar Saturno, depois Urano e depois o Netuno, tá? Então, ficaria desse jeito a questão número 9. Lembrando que a gente está estudando agora um pouquinho nessa parte do livro de atividades em relação à composição e estrutura do Sistema Solar. Na questão 10, é para a gente assinalar a alternativa que apresenta a principal diferença entre os planetas internos e os externos do Sistema Solar. Então, a gente vai observar lá um pouquinho que todos os planetas eles apresentam o quê? Uma órbita, né? Essa órbita é elíptica, em torno de uma estrela, tá? Então, no Sistema Solar, por exemplo, os planetas eles vão estar orbitando em relação ao Sol. E, no caso, os planetas externos, eles são mais, vamos supor assim, maiores e eles formam, e na verdade eles vão ser formados, eles vão ser formados por elementos leves. Então, ele coloca lá várias opções. Dentre elas, a gente observa que a letra D seria correta, né? Porque ele fala que os planetas internos também são chamados de terrestres, exato. E os externos são compostos de elementos mais leves, como eu acabei de falar, né? E são maiores que os planetas internos também, tá? Ok? Na questão número 11, ele fala pra gente fazer a relação, pra gente relacionar as informações com os planetas do Sistema Solar. Ele dá os planetas lá, 8 planetas, e dá as informações pra gente poder fazer essa relação aqui, tá? Na questão número 11, ok? Então, ele fala, qual é o planeta mais próximo do Sol? Seria Mercúrio, que a gente falou, né? Qual é o maior que a gente falou? O maior que a gente falou entre eles é Júpiter, né? Qual é o mais distante do Sol? Né? O mais distante do Sol é Netuno, né? Qual é o planeta que tem praticamente o mesmo tamanho da Terra que a gente trabalhou? Vênus, né? Conhecido por seus anéis, tá? Quem é conhecido por seus anéis é Saturno, tá? Conhecido por
é conhecido como planeta vermelho. Como o planeta vermelho é Marte. O único planeta conhecido que é habitado, né? A Terra. Primeiro descoberto por um telescópio, tá? Que é Urano, ok? Então, você vai fazer essa relação lá. Na questão 12, ele fala que durante algum tempo, Plutão ele foi considerado um planeta. Agora, ele é classificado como planetas anões. Assim como Ceres, Almia, né? Makemake e Eris. A seguir, são apresentados alguns critérios para que um astro seja considerado um planeta. Para a gente assinalar o critério que Plutão não cumpre, tá? Então, a órbita de Plutão, comentando com vocês antes de iniciar a resolução, né? A órbita de Plutão, ela não está livre dos outros objetos, né? Porque, na verdade, é uma região, vamos supor assim, denominada de cinturão de Kuiper, que é Kuiper, né? E essa região, ela é repleta de outros corpos. Então, o critério que Plutão não cumpre é justamente ter, vamos supor assim, vizinhanças, né? Vizinhanças orbitais, no caso de orbital livre, de outros objetos, tá? Então, por isso, a letra C seria correta. Na questão número 13, ele dá o texto a seguir e apresenta as informações sobre os satélites artificiais. Para a gente ler atentamente essa informação desse texto e responder as questões. Então, com base no texto e nos conhecimentos sobre satélites, para a gente responder as questões propostas. Qual é a diferença entre satélites naturais e artificiais? Há uma grande diferença, né? Em geral, que esses satélites artificiais, eles são produzidos por quem? Por nós, seres humanos. E eles são lançados onde? No campo gravitacional de um planeta. Enquanto que os satélites naturais, eles têm a sua formação lá. Essa formação, no caso, que vai impedir a ação do ser humano. Eles vão se formar lá no universo, tá? Na letra B, o que acontece com o satélite artificial quando ele para de orbitar o planeta Terra? No caso, a gente pode dizer que ele vai perder a condição de satélite artificial. E ele passa a viajar por onde? Pelo espaço onde ele foi lançado, tá? Na letra C, da questão 13, ele fala por quê, né? Por que os satélites naturais, eles orbitam os planetas em vez do Sol? Que tem uma massa muito maior, né? Então, a gente poderia dizer que, vamos supor assim, o Sol, ele tem uma massa muito superior à massa dos planetas. Então, por isso, a atração é menor, né? Por conta da distância entre o Sol e o astro, que é muito maior do que a distância entre os planetas e os astros, né? E aí a gente já está falando um pouquinho em relação à força da atração, né? Que essa força de atração entre esses dois corpos, né, é diretamente proporcional, tá? É diretamente proporcional a uma massa. E essa massa, ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância que vai separar eles, tá certo? Na letra D, ele fala qual planeta do sistema solar tem mais satélites. Quais fatores são determinantes para prever o número de satélites de um planeta? Então, a gente falou que o planeta que tem o maior número de satélites é Júpiter. Então, a distância do planeta até a estrela e a massa do planeta são fatores que vão determinar a prevenção do número de satélites que vão estar lá orbitando, tá? Na questão 15, é para a gente assinalar verdadeiro ou falso, né? E caso falso, para a gente corrigir as afirmações falsas. Analise V para verdadeiro e F para falso nas afirmações sobre o sistema solar e corrija as afirmações falsas. Então, na letra A da questão 15, da página 10, ele fala que na letra A, o sistema solar ele é composto de algumas estrelas, entre elas as mais importantes é o Sol. Tá certo ou errado? Né? É verdadeiro ou falso? É falso, né? Porque o sistema solar tem apenas uma estrela que é o Sol, tá? Ele fala aqui que é composto de algumas estrelas, então por isso é falso. Na letra B, ele fala que existe alguns satélites, né, com diâmetro
Existem satélites com diâmetro maiores do que Mercúrio. Sim, com certeza, a gente poderia até citar que é verdadeiro, né? Gaminedes, ele tem uma densidade de 5.268 quilômetros, então ele é um dos satélites de Júpiter e ele tem um diâmetro muito maior do que Mercúrio, tá? Que no caso o diâmetro de Mercúrio é 4.879 quilômetros, tá bom? Na letra C, Mercúrio e Vênus não têm satélites porque estão em uma pequena distância do Sol, né? É verdadeiro também. Então, vamos supor assim, a atração que é exercida por esses planetas não é suficiente para manter um satélite. Então, é verdadeiro o que a gente falou, tá? Eles não têm satélites, tá? Por conta dessa atração exercida por esses planetas, que não é suficiente para manter esse satélite. Na letra D, ele fala assim: o sistema solar está praticamente todo no mesmo plano, denominado de plano de eclíptica. É verdadeiro ou falso? É verdadeiro, porque a gente falou que o movimento desses agrupamentos de poeira cósmica resulta em um disco que é denominado de quê? De um plano de eclíptica, tá? Na letra E, é verdadeiro ou falso? Ele fala que mais de 99% da massa do sistema solar ela está contida no Sol. Sim, é verdadeiro. O restante desse valor de massa ele é dividido entre os planetas que a gente falou, entre a massa desses planetas, satélites, asteroides, cometas, meteoros e também a questão da matéria interplanetária, tá? Na questão 16, ele dá algumas informações para a gente completar as cruzadas a seguir. Então, ele coloca, número 1, união de dois núcleos atômicos que libera energia, que é o processo da fusão nuclear, tá certo? Número 2, astros que orbitam o Sol, mas não satisfazem os critérios para serem definidos como planetas. Então, lembrem lá que são os planetas anões. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno também são chamados por esse nome, né? Que nome é? Planetas, no caso, jovianos. Plano em que o sistema solar está inserido, né? Então, lembra lá que esse plano ele é chamado de eclíptica, tá? Na questão 17, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre o ciclo evolutivo, tá certo? Sobre o ciclo evolutivo, tá bom? Ele coloca lá um pouquinho sobre a questão 17. Ele fala que para compreender o ciclo evolutivo das estrelas é importante estar atento aos significados atribuídos a algumas palavras nesse contexto, para a gente nomear adequadamente as situações descritas com as palavras apresentadas no quadro, que são esse quadro aqui, tá? E essas palavras. Então, na letra A, união de dois núcleos atômicos que resulta na liberação de energia. É o processo de fusão nuclear A. Na letra B, composto de gás contendo átomos e moléculas isolados e minúsculos, que são os grãos de poeiras, que é o meio interestelar, tá certo? Na letra C, a ação de atrair nuvens de poeiras e gases frios a uma região central formando núcleos densos e frios, que é a questão de colapsar nesse caso, tá? Na letra D, região com uma enorme nuvem de gás e poeira interestelar, que são as nebulosas, tá? Na letra E, força derivada da liberação de energia causada pela fusão nuclear no núcleo de estrelas, que é a questão da pressão de radiação, tá bom? Na questão número 18, ele fala para a gente analisar, para a gente, assinalar a alternativa que melhor exemplifica a origem de uma estrela. Então, lembrem que a estrela, ela surge com a ação da gravidade, né? Também, a partir daí vai ocorrer a incidência da poeira e os gases, eles vão formar uma massa e vão atrair cada vez mais a poeira e vão dar início a um processo de fusão de pequenos átomos, né? Que poderiam ser de hidrogênio, que vão se tornar em átomos maiores, como no caso de hélio, e vão liberar energia. Então, a gente poderia ficar com a letra B da questão número 18. Que ele fala justamente essa questão, tá? Na questão 19,
para a gente completar as palavras cruzadas com relação ao ciclo da evolução estrelar. Então, a maior parte da vida de uma estrela se separa nessa etapa, que é a etapa sequência principal, tá certo? Na segunda, tá? Ele fala que é a etapa em que as estrelas podem se transformar em anãs brancas, estrelas de nêutron ou buracos negros. No caso, seria o estágio final, tá certo? Na terceira, é o ciclo em que a temperatura da estrela se aproxima a 10 a 7 Kelvin e consegue fundir hidrogênio transformando em hélio, que é a fase pré-sequencial principal, tá bom? Na quarta, ele fala que é a fase em que o núcleo denso ele começa a colapsar mais rápido na parte interior do que nas partes externas, que é a fase da pró-estrela, tá bom? Na 20 da página 12, ele fala qual é a importância da força gravitacional para a formação de estrelas. Que força age no sentido contrário ao da força gravitacional para a formação de estrelas? Então, vocês vão colocar lá que a força gravitacional é a força que vai unir os gases e a poeira cósmica também. E essa força ela vai dar início à formação das estrelas, né? E, no caso, a força que vai ser exercida por esses átomos e moléculas em relação ao núcleo de uma estrela, ela vai, vamos supor assim, ela vai acontecer no sentido contrário ao da força gravitacional, tá bom? Na questão 21, para a gente explicar cada tipo de nebulosa quanto ao comportamento perante a luz. Então, aqui está a nebulosa de reflexão. Em geral, ela espalha a luz de estrelas que estão mais próximas a ela. Já a nebulosa escura, ela vai bloquear a luz de outras estrelas. A nebulosa de emissão, ela vai brilhar em virtude da questão da excitação da radiação, a provocação da radiação, né? E de outras estrelas também que vão estar próximas a ela. Na questão 22 da página 13, tá? Ele coloca lá, por que na fase de proestrela o tamanho é maior do que na fase final? Então, você coloca por conta que na fase da proestrela, as partículas elas estão o quê? Elas estão, na verdade, colapsando. Ou seja, elas estão colapsando, elas estão se agrupando, né? E então, no caso, o volume ele é maior que se a gente comparar o tamanho de uma estrela no estágio final. Na questão 23, ele quer saber qual é a relação da massa das estrelas com a formação do elemento químico. No caso, dos elementos químicos. Então, a gente falou que quanto maior a massa da estrela, maior vai ser a gravidade. Então, no caso, vai ser mais complexo também. E a gente vai ter os elementos que vão ficar mais complexos. Os elementos químicos que vão, vamos supor, se formar pelo processo da fusão nuclear. Tá? Na questão 24, para a gente fazer a observação, ele fala: a evolução da estrela, da massa de cada proestrela, depende muito da massa. Essa massa também ela é definida em relação à predominância da formação de alguns elementos que ele coloca aí nos seus intervalos de valores de massa. Então, a partir daí, ele quer saber quais elementos, no caso, para a gente, com base no quadro, para a gente indicar os elementos químicos formados em cada caso. No caso, a gente vai fazer uma observação de um mesmo elemento que pode ser formado por mais de uma alternativa, tá? Então, na letra A, a gente poderia colocar que essa massa entre 0,08, que é a massa do Sol, e 0,45, que é a massa do Sol, a gente vai ter os hidrogênios, né, e o hélio. Já na massa entre 0,45, que é a massa do Sol, e 10, que é a massa do Sol, nós vamos ter os elementos químicos hidrogênio, hélio, carbono e oxigênio. A massa entre 10, que é a massa do Sol, e 25, que é a massa do Sol, a gente vai ter o hidrogênio, o hélio, o carbono, o oxigênio, o sódio, o magnésio, o enxofre, o silício e o ferro, todos eles, tá? Na questão 25, para a gente completar, tá? A gente vai completar o quadro com relação ao que eles estão mencionando. A massa inferior a 0,08, que é a massa do Sol, não se transforma em estrela. Nessa fase de proestrela é chamado de anã marrom. Vocês podem colocar lá, tá?
Massa entre 0,08, que é a massa do Sol, e 0,45, que é a massa do Sol. Primeiro se expande, virando uma o quê? Uma gigante vermelha. E com o tempo, ela vai esfriar e ela vai se tornar, no fim do ciclo, uma anã branca. Na letra C, a massa entre 0,45, que é a massa do Sol, e 10, que é a massa do Sol. Primeiro ela vai se expandir, ela vai virar o quê? Uma gigante vermelha. Aí depois ela vai se expandir novamente e vai se transformar em uma o quê? Supergigante vermelha. E depois ela vai colapsar e vai se tornar uma anã branca. Na letra D, a massa entre 10, que é a massa do Sol, e 25, que é a massa do Sol. Primeiro vai acontecer uma expansão, tornando-se uma o quê? Uma supergigante vermelha. Depois ela vai ser causada por problemas de pressão de radiação e ela vai se tornar uma supernova. E por fim, o núcleo ele vai colapsar e vai se tornar uma estrela de nêutron, tá? Na letra E, massa entre 25, que é a massa do Sol, e 100, que é a massa do Sol. É o destino final, que vai se transformar em uma supernova. E depois, o núcleo ele vai colapsar, né? E vai formar um buraco negro, tá bom? Na questão 25, para a gente assinalar a alternativa que vai relacionar corretamente a temperatura de uma estrela com a sua cor, tá? Então, a gente pode dizer que vai variar, tá? Respectivamente, de acordo com a temperatura sendo maior para menor, né? Pelos tons de azul, branco, amarelo, laranja e vermelho. Seria a letra D, tá bom? Então, para a gente assinalar na 27, V para verdadeiro e F para falso. Então, na letra A, as estrelas com massa próxima do Sol e temperaturas de 6.000 Kelvin apresentam a cor amarela. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Estrelas com a temperatura mais elevadas e maiores massas apresentam a cor azul. Também a gente falou isso que é verdadeiro, tá? Na letra C, estrelas da classe M têm um grande volume, né? Mas uma pequena massa e cor laranja. É falso, tá? As estrelas da classe M que a gente falou, tá, gente? Não sei se vocês lembram, mas a gente falou em geral que essas estrelas da classe M, né? Elas são estrelas mais numerosas que tem no céu, né? E elas vão se enquadrar em todas as anãs vermelhas. E a maioria das supergigantes, né? Das gigantes e também das supergigantes, tá? E elas têm a cor convencional que é o vermelho. Então, a letra C seria falsa, tá? Na letra D, a diferença entre a temperatura das estrelas mais quentes e das mais frias é aproximadamente de 3.000 Kelvin. Desculpa, de 30.000 Kelvin, tá certo, tá? Na letra E, estrelas da classe M podem ser grandes ou pequenas, mas a sua cor é vermelha. Correto também, tá? Verdadeiro. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa localização no universo, para a gente relacionar as unidades de medida à unidade a seguir. Então, número 1, unidade astronômica, ano-luz e parsec, tá? E aí, a unidade astronômica, a gente falou que ela equivale a 150 milhões de quilômetros, número 1, né? Ficaria na B. O ano-luz, ele equivale a 9,5 trilhões de quilômetros, ficaria o quê? Na letra A, o número 2. E o parsec, né, ele equivale a 30,86 trilhões de quilômetros, ficaria na letra C, o número 3, tá? Aqui a gente tem a questão número 29. Ele coloca lá, né, algumas unidades de medida adequadas às situações descritas para a gente relacionar também. Então, na letra A da questão 29, para a gente utilizar, ela é muito utilizada para determinar a distância no sistema solar. É a unidade astronômica. Na letra B, utilizada no cálculo indireto de distâncias usando os ângulos de observação como referência, que é o parsec, tá? Na letra C, ela é utilizada para determinar distâncias fora do sistema solar, está relacionada à velocidade com o tempo, para o cálculo da distância, que é o ano-luz, tá bom? Ok? Na 30, ele coloca para a gente transformar, transforme a unidade de medida de um ano-luz em quilômetros. Para isso, a gente vai arredondar o ano para 365 dias e a velocidade da luz para
colocar 30.000 quilômetros por segundo. 300.000, desculpa, não é 30.000, tá? E aí a gente vai fazer o cálculo, que segundo em ano-luz, a gente tem que 365 dias, a gente vai multiplicar por 24 vezes 60 vezes 60, tá? Que a gente acharia 31.536, né, segundos, 1.000 segundos. Então, um ano-luz, ele equivale a esse valor que eu falei para vocês. Vocês vão multiplicar 31.536, tá, vezes 300.000. Isso você ia achar um valor bastante grande, tá? De 9.463.08 vezes 10 a 12 quilômetros, tá? E na 31, para vocês fazerem a numeração na ordem do tamanho dos sistemas abaixo, tá? Então, eu deixo a número 31 para vocês fazerem, tá certo? Então, esse seria o nosso exercício de hoje, da nossa aula, tá? Vocês vão assistir, vão tentar ver o que vocês erraram, o que vocês não erraram e colocar lá, tá certo? Então, tchau, pessoal. Obrigada pela participação de vocês.